Gostei muito do público aqui, conheço, né, já participamos de eventos desses lá em Minas. Sebastião é um entusiasta, né, dessa composição toda, desse tipo de evento. Gosto muito quando ele traz essa percepção de mercado, o agro, que ele fala bastante. Paulo, representando ali a VLI também, para financiar e apoiar esses projetos também, faz todo sentido para que isso aconteça, desenvolva. Gostei mais do mix que a gente tem aqui, né, consultores, produtores, a ProSoja, que também a produtora também tem aqui. E a gente vai falar de algumas dores, pessoal, não vou ficar floreando, etc. Por que eu falo gestão de risco hoje é uma inteligência necessária? Esse é o ponto, tá? E aí eu vou falar do ponto de vista prático e da experiência que a gente tem hoje a nível Brasil. Tá? Há uns 3 meses atrás, por exemplo, tem um grupo no Paraná chamado Grupo Mufaro, de mercado, etc. E tal, e eles constituíram uma diretoria nova para poder explorar o agro. Eles queriam entrar no agro, eles não tinham o pé no agro. E aí, isso bagou, e aí eu fui convidado para uma reunião com eles para discutir essa estrutura toda. E aí, quando eu cheguei lá, eles já tinham meio caminho andado sobre isso. E aí, quando a gente chegou e entendeu todo o processo, a gente falou, olha, pessoal, ok, o agro, assim, dei um panorama de mercado, macroeconômico, da minha percepção, e apontei alguns pontos ali que eles não estavam ainda se atentando, que é justamente de informação e gestão. Porque, vamos lá, pessoal, quando a gente fala de gestão de risco, olha que interessante. Tá, aqui minha apresentação, ok, são 2 graduações, 3 especializações, mestrado, doutorado nessa área. Já trabalhei em várias instituições, inclusive fiquei 3 anos na Coagril, em Unai, Minas Gerais, que também é uma cooperativa de produção, e eu entendo muito bem as dores de vocês, né? Eu era diretor executivo lá, até mudou o presidente, aí o pessoal teve outras mudanças lá, e aí tá tudo certo, porque é assim que acontece nas cooperativas, né? Mas as cooperativas têm um grande papel e um grande desafio ao mesmo tempo, de contemplar e participar disso. Quando eu vejo essa apresentação e olho a oportunidade que o Estado do Tocantins tem, e aí eu vejo uma cooperativa como vocês estão inseridos aqui, gente, é a faca, né, e a goiabada, é o queijo e a goiabada, dá para fazer uma mescla e a coisa acontecer. Tocantins tem alguns problemas, eu sei que vocês conhecem mais do que eu, porque eu venho aqui de vez em quando, visito algumas propriedades, e faço alguns eventos também, mas vocês estão aqui todo dia. Então, do ponto de vista logístico, das dificuldades, eu sei que vocês entendem melhor que eu. Só que vejo, assim como o Sebastião falou, como talvez da região do Mato Piba, o principal estado com potencialidades. Desde que todo esse trabalho aqui aconteça de forma organizada, coordenada, instituição pública, privada, desde que a industrialização comece a acontecer, porque recurso e produto, matéria-prima, vocês têm. Potencial de deixar isso ainda mais produtivo, também tem. Então, é uma questão realmente de organização. Bom, quando a gente fala de gestão de risco, basicamente tem 4 pilares: produção, gestão, crédito e preço, tá? Produção, não vou entrar nesse mérito, ok? Deixo para vocês. Eu gosto de falar que o produtor, geralmente, e os consultores são especialistas nisso. Eu sei que muitas vezes a gente busca, muitas vezes o produtor quer buscar o teto produtivo, o consultor está lá para poder ensinar qual é o caminho, pesquisa é fundamental para que isso aconteça e está tudo certo. A questão é a relação disso. Será que o nível de investimento para o alto teto produtivo, no final das contas, sobra mais dinheiro no bolso ou não? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. E essa resposta só vem através de dados, de informação, de pesquisa, né? Gestão ainda é um problema, a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui, eu e o Alisson vamos falar bastante sobre isso. Crédito tem mudado bastante esse cenário, pessoal. O agro não remunera mais a taxas como antigamente, ainda mais com juros a 2 dígitos. Amanhã tem reunião do Copom. Okay? Então nós estamos falando de uma Selic chegando a 12. Se vai ser a 12,25 ou 12, não sei, porque o mercado está apostando, esperava 0,5, a coisa mudou, fala em 1. Eu acho que o Copom vai ser moderado, vai ser em 0,75 para fechar em 12. Inclusive o Boletim Focus de segunda-feira, para quem viu lá, Copom, taxa Selic final de 24, 12%. Então, eu estou só fazendo um link do que as informações estão sendo pulverizadas, está mostrando. E aí, pessoal, taxa de juros a 12%. Aquele crédito subsidiado que o produtor tinha lá atrás, quando a Selic era 14, 15 e o custeio era 8, 7, 6, já não existe mais. Está havendo uma mudança significativa aqui nessa parte de crédito, pessoal. O mercado de capitais abocanhou uma boa parte disso aqui. Os bancos estão, no momento, com receio de colocar dinheiro em operações de risco que não estejam mais seguras. Então, é um cenário que a gente precisa discutir um pouco mais. Eu não sei aí, realmente eu não sei como no momento está essa condição de crédito
via cooperativa, direto ao produtor, eu não sei. Então a gente vai discutir e vocês vão falar para a gente. E aqui a gente tem um ponto interessante, preço. Preço da commodity, né? E aí, isso aqui também mudou demais nos últimos anos, pessoal. Eu lembro bem que há 15 anos atrás, para a gente analisar o mercado, era muito fácil, era simples ali. Você tinha oferta e demanda, os principais players e tal, então a coisa não, do ano para o outro não mudava muito. Só que nos últimos 2, 3, 4 anos para cá, depois de 19, 20 ali, a coisa mudou totalmente. Tanto é que o mercado financeiro, a especulação e a volatilidade do mercado financeiro já está impactando em preço de commodity, coisa que até então não tinha. Algumas coisas que não acontecia e começou a acontecer, eu olhava, chegava em abril, maio, olhava os prêmios futuros negativos, que aconteceu do ano passado para esse, coisa que eu nunca tinha visto em 20 anos de análise de mercado. Aí as coisas começaram a mudar, então, vocês pegam, por exemplo, dólar, né, câmbio do jeito que está. Ok, alguém viu na ponta essa diferença significativa igual a gente teve no câmbio? Não teve. O que aconteceu? Basis e prêmio. Por que o produtor não recebeu? E aí, essa é uma pergunta, só que do outro lado, as coisas já começaram a acontecer. Espera aí, a relação, por exemplo, de KCL já começou a subir de novo. Quem pegou, pegou, quem não pegou não vai pegar mais. A relação de ureia começou a subir de novo, e tal. Eu estou falando para você, estou dando só alguns sinais aqui do que é inteligência, do que é gestão de risco, do que é unir tudo isso aqui com a agricultura profissional, competente, para que vocês, no final das contas, os produtores principalmente, estejam com mais dinheiro no bolso. Então, quando eu falo que gestão de risco é uma inteligência necessária, é porque eu acredito que no futuro não vai ter como se manter e sustentar na atividade se não houver esse nível de inteligência, esse nível de gestão. E aí eu estou respeitando todos os cenários que a gente está passando. Eu acho que vai ter uma transição, assim como a gente já tem aí muitas segundas gerações que estão assumindo o posto dos produtores que abriram o cerrado, né? Isso aconteceu aqui no Tocantins, aconteceu no Mato Grosso, aconteceu em Goiás, etc. Esse pessoal agora, os filhos estão tomando a frente do negócio. E aí eles estão um pouco mais abertos a trabalhar derivativos, a trabalhar não só contratar consultorias técnicas de produção, mas consultorias técnicas de mercado, de gestão, de finanças, etc. Eu tenho alguns produtores, por exemplo, que a gente fornece só o serviço de inteligência de mercado. Então, a gente oferece só cenários. Olha, a situação macroeconômica é essa. Então, vale a pena você observar se faz sentido para você começar a travar alguma coisa aqui para garantir uma margem de 20%, 25%, porque hoje é que está dando. E por que a gente está recomendando isso? Porque uma margem de 25% hoje, nesse cenário onde a gente acredita isso possa acontecer, ele é favorável. Não vou fazer, ok, os riscos de não fazer são esses. O mercado pode subir, pode cair, o Brasil pode entregar 170 milhões de toneladas, a Argentina pode entregar 50 milhões de toneladas de soja, por exemplo, isso pode acontecer, os americanos podem vir com a segunda safra, 25, 26 também encher. Gente, esse ano a gente deve entregar 400 milhões de toneladas de soja para o mundo. Recorde, nunca nós passamos de 400 milhões de toneladas no mundo, de soja. Isso pode acontecer nessa safra, dado o que os Estados Unidos já fez, que foi uma boa safra, dado o que nós podemos entregar nessa safra, junto com a América do Sul inteira, essa coisa toda. Essas informações, etc. Nos últimos 5 anos, pessoal, 5, 6, 7 anos, a gente sai de uma produção de 120, 125, 130 milhões de toneladas, está para 170. Na safra anterior, 22, 23, a Argentina quebrou 50% na safra, 25 milhões de toneladas. Ainda assim, a América do Sul entregou 12 milhões de toneladas a mais para o mercado de soja, de soja para o mercado. Vocês conseguem entender a sensibilidade da formação de preço, da precificação com essas coisas acontecendo? E aí, o mercado lá fora está nessa coisa louca, nessa dinâmica louca, essa coisa toda, e está tudo certo. O produtor gosta do fator produtivo. Ele sabe produzir melhor do que qualquer técnico que vai lá, às vezes, falar para ele que pode ou não pode, etc. Então, não é isso que nós vamos discutir. Nós vamos discutir agora aquilo que ainda falta complementar a atividade dele. Cenário de crédito que mudou bastante e gestão e precificação. Pessoal, isso realmente é o que a gente tenta passar. Aqui são os agentes, né, que o produtor está inserido, ou seja, tem muitos agentes envolvidos nesse negócio. Uma nova agricultura, todo mundo já sabe, o Sebastião fala muito disso, eu não vou ficar detalhando isso aqui. Outra coisa que é sabido, né, o agro é responsável pela nossa balança comercial ser positiva há muito tempo, tá? Existem vários gráficos, etc. Inclusive, se você tira o agro da nossa conta anual, o PIB aí, pelo amor de Deus, fica extremamente negativo.
Tá? É uma lavada que a gente faz com a nossa economia quando ela depende muito do agro, ok? Aqui é o que a gente é líder, né? Exportação, produção, são várias commodities aí, é uma questão de mercado. Aqui a nossa participação do agro no PIB nacional, ano a ano, lembrando que a gente tem um PIB aí, né? Nós somos a 10ª economia do mundo, agora mais atualizado, bem coladinho ali com a nona. E o agro tem uma participação fundamental nisso aí. Ok. Aí vamos para o que interessa agora, tá? Vamos falar um pouco sobre macroeconomia, porque não tem jeito da gente falar de mercado, não tem jeito da gente falar de tudo que eu introduzi aqui, sem começar a entender como isso afeta o produtor lá na ponta, tá? Então, PIB, pessoal. Ok, o PIB brasileiro vai crescer esse ano, o Boletim Focus está trazendo a perspectiva de crescimento também para 25, para 26, etc e tal. E aí tá tudo certo. Quando o PIB cresce, assim, para os leigos, para não entender um pouco a parte técnica, principalmente, da composição do PIB, etc., parece positivo. Eu não estou dizendo que não é. O problema é a qualidade desse crescimento. O PIB brasileiro tem crescido, deve crescer o ano que vem também, muito em função de investimento público, dinheiro público, e não iniciativa privada, e não fundo de capital estrangeiro vindo para cá, e não novas ferrovias sendo feitas por iniciativa privada. Cara, é isso. Então, é como se a gente estivesse um pouco maquiando esse resultado para que a gente acreditasse que de fato o Brasil está crescendo porque o PIB está vindo positivo. E é claro que é melhor o PIB crescer 2, 3, 4% do que não crescer nada, ou crescer negativo, ou então não crescer e ficar de forma negativa. Pagou aqui? Bom, e o que isso quer dizer? Isso envolve muitas coisas. Olha a confusão do nosso fiscal aí, esse pacote que vai, não vai, essa coisa toda. Um plano apresentado de economizar 70 bi, nos últimos 2 anos o governo gastou 300 bi a mais. Nós temos uma necessidade de gasto público que ela é demanda consistente e crescente. E a gente não consegue crescer a economia na mesma velocidade para tampar esse buraco. Tem que ter uma relação aí de origem. Então não tem problema gastar. Agora, da onde vem esse dinheiro? É sustentável? Porque, historicamente, pessoal, olha só, eu não estou entrando em política, eu não quero saber disso, tá? Não vamos falar de fatos. Lá atrás, em algumas sucessões de governo, eu vou até evitar citar nome, o que aconteceu? Algumas reformas estruturantes, pequenas, ok? Mas aconteceu, e aí você deixa uma gordura aqui, e aí o governo seguinte pega, ao invés de continuar com a política austera, de acumular a gordura que é o que a gente precisa, gasta a gordura e depois começa a aumentar tributo para poder políticas que sejam consistentes e populistas, etc. Tal. Então, qualidade, a gente tem que ter muita atenção nisso aí. E onde isso pode impactar? Gente, o PIB crescendo, uma taxa de juros a 2 dígitos, o agro sendo a principal locomotiva desse negócio, e ele não conseguindo remunerar a taxa de juros a 2 dígitos, isso no médio e longo prazo vai parar onde? Já que vocês imaginam que essa conta vai fechar, não vai fechar. Taxa de juros, pessoal, a gente acabou de comentar, deve ir para 12% amanhã. E aí, vai parar? Não vai parar. A gente acredita que o ano que vem vai haver novas altas também. Então, gente, vamos lá. Aí vamos pular, porque olha só, isso aqui afeta o setor de crédito, pessoal. O crédito subsidiado, aquele plano safra lá, ele, vocês, quando eu analisei o plano safra agora, 23, 24, é incrível, pessoal. O plano safra aumentou. Não, o que tem dinheiro do governo lá está reduzindo. As participações bancárias aqui têm aumentado. E outra, desde ali, que um governo implementou taxa de juros no plano safra, a taxa de mercado, e não voltou mais, muita gente tinha expectativa de que com o novo governo isso voltaria como era antes, e não voltou e não vai voltar, esquece. Então a gente passou a trabalhar com taxa de juros do mercado. O que eu estou falando? Se a taxa de custeio do plano safra é 12%, por exemplo, a taxa de mercado livre, vamos trabalhando com o quê? 14, 15, 16 a 7%. Aí você vai para o mercado de capitais é CDI mais 3, CDI mais 4. Para quem faz operações de CRA, para quem faz operações de FDIC ou qualquer outro tipo de operação estruturada lá no mercado, às vezes está falando de IPCA mais ou CDI mais. Então nós estamos falando de taxa de juros de mercado lá 14, 15, 16 a 7%. E aí você olha a rentabilidade da soja, do milho, do boi. O café e o cacau tá bom, tá? No momento o café é R$ 2.200 a saca. Eu não sei se tem café no Tocantins,
Mas o pessoal de Minas está adorando ali, o pessoal do café, porque é surreal. R$ 2.200 para um café bom, de boa qualidade, R$ 2.000 para um café mediano, e o melhor, 25 contratos a 2.200, 26 contratos a R$ 1.800 a R$ 1.900. Gente, para quem faz gestão de risco e tem a coisa controladinha na mão, esse é o melhor cenário possível. O cara está garantindo 3, 4 safras de altas margens, porque o custo de produção dele está R$ 500 a saca. E a gente está falando que ele pode travar 2.000, 2.200, 1.800 nos próximos 2, 3 anos. Que oportunidade melhor que essa? Qual que é o problema disso tudo que a gente está falando? O problema é que às vezes o produtor, muito apegado ao físico do produto, não olha para o número. E aí é uma continha que a gente sempre faz básica lá, fala, olha, às vezes o produtor vem, e aí, o que você acha, tal, estou com 30 mil sacos de milho ainda armazenado, quero levar isso para janeiro, fevereiro e tal. E cara, vamos fazer diferente, não carrega isso não, porque isso tem um custo, você tem quebra técnica, você tem custo de armazenagem, você tem perda financeira nisso, para com isso. Por que a gente não faz uma operação agora? Você vende para receber em janeiro, você já ganha na largada uma diferença boa nesse sentido, entrega agora, isso é lá para o mês de agosto. Ele tinha acabado de colher, agosto. Falei, ó, acaba com isso aí, vende para poder receber em janeiro, recebe um preço melhor e a gente monta uma posição financeira, onde se esse milho subir, e vai subir na minha opinião, a partir de outubro, novembro ali, eu vejo pelo cenário, etc, o que está acontecendo. Enfim, nossa safra, nossa demanda interna de milho, a safra verão de milho verão vai ser pequena, porque o Rio Grande do Sul é o estado que mais planta milho verão, e a área foi menor e tal, então esse cenário não vai sustentar. Então a partir de fevereiro, outubro, na minha opinião, outubro, no máximo novembro, a gente deve ter uma posição de alta acontecendo e tal. Será e tal. Bom, fez isso, montamos a operação e adivinha, para quem acompanhou o milho aí nos últimos 60 dias, viu que isso aconteceu. Ele subiu. E pode subir um pouco mais, a depender da finalização da área safrinha que nós implementamos no Brasil. Agora o momento é esse. Quanto de fato, porque apesar que a gente trazou um pouco a colheita da soja, o pessoal planta 24 horas ali, as tecnologias permitem, então vai dar uma encavalada na colheita. Como é que vai ser a colheita da soja? O produtor tem eficiência mecânica para poder colher? Esse é o primeiro ponto. O segundo, o tempo vai ajudar? Porque geralmente, quando chega esse período de colheita de soja, também é um período chuvoso, então pode ser que dá aquele... O detalhe é esse para o mercado do milho. Então, como é que vai ser? Quanto que a gente vai entregar de área semeada de milho e quanto os americanos vêm produzindo depois na próxima safra? Então, beleza. Falar dessas coisas... Pessoal, tudo isso aqui é racional, é matemático. A gente senta, estrutura, pega as informações, olha para o mercado, vê o nível de informação e gestão que o produtor tem, olha os indicadores dele e aí toma as decisões. Não tem jeito de ser diferente. Se o produtor não começar a entender que é assim que a banda está tocando, porque veja bem, com essa taxa de juros a 2% e essa margem que está sendo entregue é tão apertada, com o ciclo de investimento que ele fez lá, quando o mercado está alto, que ele tem que pagar parcelas agora com o ciclo de baixa, pessoal, é uma questão de tempo. Muitos produtores vão deteriorar a sua capacidade de pagamento. Não duvido disso, isso eu tenho certeza, eu estou acompanhando isso mais tempo. Inclusive alguns eu tenho insistido, falando, cara, não continua dessa forma, vem cá, vamos fazer diferente, vamos começar a inserir algumas coisas que faz sentido. A atividade não é mais a mesma, os últimos 30 anos de experiência, eles vão te servir muito, só que em nível gerencial não garante mais 30 anos. Precisa mudar esse conceito e tal. Câmbio, nem se fala, eu acho que a gente chegou no 6 para ficar, pelo menos no curto espaço de tempo. Ou a gente entrega um fiscal forte que convença redução de gasto público e o mercado olha e fala, opa, agora a coisa está acontecendo. Porque, pessoal, por que estressou? Hoje, eu estava olhando mais cedo, ele estava 6,6, 6,7, né? Se vocês olharem, vai estar nessa faixa. Chegou a 6,11 semana passada, aquela coisa toda. Gente, assim, o que for entregue de proposta para o nosso fiscal, enfim, aí é uma outra estrutura macro, geopolítica, sabe? A gente deve fechar o ano agora com a relação dívida PIB de 85%. O mês de novembro fechou 84,6%. Bom, aí dezembro chegando, acho que chega a 85, 85,3%, ou não fica 84,9%. Enfim, 85%. O detalhe é que, mas os Estados Unidos tem mais que isso, a França tem 110%. Gente, comparar uma economia dessas com a nossa, calma lá. Reformas é difícil em qualquer lugar.
Olha a França, que tem passado para tentar, etc. E tal. Coreia do Sul, a Alemanha não está com uma economia muito boa, inclusive a zona do euro, que são 20 a 22 países, não me falha a memória, olha a zona do euro. Então, se você pega a Alemanha e França, são 42% do PIB da zona do euro. É os dois países que mais estão com problemas econômicos e políticos lá nesse momento. O que isso pode impactar? Vocês estão aqui. O produtor está com isso no radar? O problema não. Onde eu quero chegar? Por que eu falo que a inteligência é necessária? O produtor, se ele é de um porte médio ou grande, ele tem condição de fazer isso. Ou criar, ou trazer um profissional para fazer isso, ou contratar uma empresa para fazer isso, etc. E o pequeno tem condição de fazer isso. Ou se unindo, ou através das cooperativas. Ponto. Existe forma de você, não tem jeito de ficar mais esperando as coisas acontecer, e o mundo girando, essas coisas acontecendo, e o cara sem saber, não, vou plantar, vou colher e depois eu vejo o que vai acontecer. Gente, pelo amor de Deus, eu vi que tem pecuarista aqui, pode ficar à vontade. Sidney, acho que esse é um dos nossos grandes desafios aqui no estado do Tocantins. A gente tem muito produtor, de certa forma, pouco tecnificado na parte de gestão. E ele é o mesmo que está lá plantando, pulverizando, e ao mesmo tempo hoje teve uma subida no mercado, mas ele está lá. Perdeu o time. Exatamente. Então, Perdeu o time. eu acho que a gente, talvez, aqui como a ProSoja, tentar sugerir alguma forma, se for através das cooperativas, hoje além da Coapa, a gente tem freezer, tem Caçulanda, para que consiga talvez dar um suporte, mas é realmente um dos maiores desafios, assim, falta dessa técnica. Sim, é tecnificação mesmo. É uma ciência, é isso. Pessoal, não tem jeito. Muitas vezes, a Carol, né? A Carol falou, às vezes o produtor me ligava 10 dias depois que o bonde passou. 10 dias. Falei, Peter, não adianta, cara, já foi, mas e agora? Você tem que esperar. Não vale a pena fazer nada agora. Eu te liguei, eu falei pra você vir aqui e tal. Ah, mas eu estava plantando, eu sei que você estava plantando, cara. Então deixa autorizado aqui pra gente fazer as operações e montar e tal. A gente não vai fazer. Isso é uma fração do seu fluxo de caixa. Quando você analisa o quanto ele deixa de ganhar fazendo um trabalho de inteligência racional simples, gente, pelo amor de Deus. Teve um produtor nessa safra, 23, 24, eu fui lá fazer o fechamento de safra dele e tudo mais. Olha que interessante. Infelizmente, a soja tem 2 anos que ela não está marginando também, não está entregando margem para o produtor. E essa safra 23, 24, ela só ficou positiva quando a gente colocou o ganho derivativo que ele teve na conta do preço médio de venda dele. Então ele vendeu o físico por um preço e ganhou mais um bônus aqui lá no mercado derivativo. Eu vou falar disso um pouco mais à frente. Quando a gente falou, bom, isso aqui foi uma operação para travar e segurar caso o mercado acontecesse esse movimento. Aconteceu, ele põe no bolso, eu põe na média. É assim que tem que ser. E aí quando a gente adicionou esse ganho financeiro, aí ele fechou com uma margem positiva. Se eu tiro esse ganho financeiro, fechava negativo, 2,8% negativo, a margem líquida dele. A gente colocou o ganho financeiro e fechou em 3,2%. Então, esse movimento é extremamente necessário. Para onde o campo vai, ninguém sabe. O problema é que o 6 para mim chegou para ficar. Aí, olha que interessante. Quem mais está sofrendo nesse momento não é o produtor, é as empresas de fertilizante. Porque agora em janeiro, fevereiro, março, vocês vão começar a demandar fertilizante para a safra 26, correto? E eles estão antecipando o planejamento deles. Então, imagina uma Ihara, para Cibra, para Mosaic, essas empresas todas, tendo que trabalhar agora com esse câmbio trazendo para o Brasil. Imagina como vocês vão pegar isso aí lá na frente, porque esse movimento com as empresas de fertilizante está acontecendo. Só que ainda vocês não estão, os produtores não tomaram ciência disso, porque vão comer banho no mercado fevereiro, março, não sei como é que é aqui no Tocantins, o timing do produtor, mas geralmente de janeiro a fevereiro o produtor já começa a especular, como é que é e tal, já quero fechar 26, essa coisa toda e tal. Não sei para onde vai o câmbio, mas eu acho que o 6 chegou para ficar no curto espaço de tempo, até que o Brasil realmente entregue um fiscal que compensa, para fazer esse dólar recuar. Caso isso não aconteça, 6 e pouco aí, etc. 6,50, pessoal, não sei, aí tem muitas coisas que podem acontecer, tá? Câmbio alto, pessoal, a inflação na veia, aqui na economia. Inflação na veia faz com que o Banco Central aumente taxa de juros para conter a inflação.
Aumentou a taxa de juro, limita crédito, menos crédito disponível, porque o cara vai preferir um CDB 100% de 100% de CDI, 110% de CDI, do que investir nesse negócio. Então você tira crédito, você tira dinheiro de circulação. E aí a economia não anda. Consumo e desemprego. Pessoal, isso aqui é extremamente importante. A gente está num dos menores índices de desemprego da história, tá? 6,9% mais ou menos. Já chegou a 15, 20, está em 6,9%. O problema não é essa taxa. O problema é que mão de obra é um dos principais problemas que vocês vão enfrentar no futuro. Não, futuro não. Já estamos enfrentando. Já está. Que é um grave problema. Isso, Carol, deixa eu só reformular. Esse é um problema que hoje está e que vai piorar no futuro. Por que ele vai piorar? Simples, pessoal. IBGE, o censo 2022 trouxe o Brasil com 203 milhões de habitantes, correto? A expectativa do censo de 2010 para cá era que a gente tivesse 212 milhões de habitantes. Ok, ou seja, 212 aconteceu 203. Quando você pega os dados do censo e você vê lá, taxa de natalidade caindo, você vê o comportamento da família, etc. Pessoal, eu nem sei se a gente vai crescer como eles esperam, chegar a 240 milhões de pessoas aqui no Brasil, depois volta para 220 e estabiliza. Enfim, o que eu quero falar é o seguinte, nós temos uma população que, na minha opinião, não vai crescer na taxa que o coeficiente espera, esse é o primeiro ponto. Segundo, uma geração que não está alinhada com a geração que hoje tem o capital para poder empregar e desenvolver, e isso vai fazer com que o produtor tenha, mesmo a atividade tecnificando, porque hoje você já tem isso que realmente é uma realidade, o produtor já, em alguns cenários, ele deixa de contratar mão de obra para aplicar tecnologia. Mesmo assim, isso vai ser um grande problema. O setor café enfrenta um grande problema hoje. Café, citros e cacau. Não há um problema de obra. Café, citros e cacau. Lá em Naí, onde eu estava na cooperativa, tem 10 mil hectares de café, 100% irrigado. Produtividade que não tem igual. Só o oeste da Bahia ali, que às vezes chega perto lá. Nós estamos falando de média bianual entre 60 sacos de café, que é fantástico, cara. Esse pessoal está sofrendo muito. Inclusive tinha um produtor lá, ele comprou uma fazenda, essa fazenda tinha 250 hectares de café, contra 3.500 de soja. Aí, em 2022, ele foi lá conversar comigo, eu falei assim, fulano, quando você coloca uma determinada área de café combinado com a área de cereal, na minha opinião, do ponto de vista técnico, é fantástico gestão de risco, porque uma commodity, ela é geralmente um cenário diferente do outro, então você compensa. 400 hectares de café banca 2.500 hectares de soja, dada a margem que o café está. Então, conversando com ele, mostrando os números disso, ele falou assim, não, senhor, eu concordo, mas eu vou arrancar o café. Eu falei, como você vai arrancar o café? Café com esse cenário, já tinha batido aquela onda de R$1.500 ali. Como? Ele falou, cara, eu não tenho mão de obra. Não tenho mão de obra. Para 250 hectares de café, eu preciso de 35 ou 45 colaboradores lá. Não tenho isso aqui. Não vou ter esses gastos, eu vou arrancar esse café. Eu falei, não faz minha renda esse negócio, então desde que eu brinquei. Mas ele acabou realmente tirando o café e ficando só nos cereais e tal, por conta disso. Aqui uma expectativa de populacional, 10 bi de pessoas, aqui as regiões onde mais cresce. Por que eu coloquei esse gráfico? Para falar de consumo e desemprego, tá? Onde vai crescer a população? África e Ásia. Bom, não é na Europa, que ela, na verdade ela está crescendo, e não é na América. Na América cresce um pouquinho e tudo mais. Pessoal, tudo macroeconomia. Quando países da África e da Ásia começam a ter poder de compra, eles vão fazer o que primeiro? Consumir alimento. O europeu, quando ganha mais, viaja, vai fazer não sei o que. O africano e o asiático, eles vão consumir alimento. Por isso que há essa expectativa de demanda crescente por alimento, essa coisa toda. Se você pega Bangladesh, Taiwan, Singapura, cara, a renda per capita lá tem crescido pra caramba lá na Ásia. A Ásia é um dos países que realmente, Laos lá, tem números fantásticos. E isso está acontecendo. Poder de compra aumentando, importação de alimento em parte desse país aumentando. Eu estou mapeando isso aí. A África ainda é um problema, assim, estrutural, político, cultural. Lá vai acontecer mais devagar. Não é ainda uma realidade, mas isso vai acontecer. Bom, e aí o que a gente tem? Quando a gente olha para o mundo, a Europa não tem mais nada o que crescer em termos de área disponível para produção de alimento, tá? Aqui essa Eurásia também não tem, a África tem esses problemas sérios ainda, a Oceania já deu também.
E na América aqui, Estados Unidos não tem mais área para poder produzir, aumentar a produção de alimento, e aí só para a América do Sul. Na América do Sul, o Brasil é destaque, não só por alimento, mas por energia. E o futuro, pessoal, vai demandar duas coisas: geração de energia barata e alimento. 80% da nossa matriz energética é renovável. Não existe na Europa país com a taxa igual a nossa. Eles estão correndo atrás agora. Se não fosse toda a questão tributária, etc., que encarece ainda mais essa energia, gente, o Brasil decola igual um foguete. Porque energia limpa, produção de alimento, como o nosso país pode oferecer, não existe. Por isso, esse interesse pelo Brasil. De um lado, de investidores, do outro, de protecionismo, o que a França está fazendo no Mercosul, essa coisa toda, etc. Isso aqui é só mostrar a potencialidade. Então, aqui, ó, 7 pessoas em cada 10 viverão na zona urbana. Isso quer dizer que é consumo de alimento e energia, tá? E aí, o Brasil, que eu falei aqui, com 203 milhões de pessoas, olha isso aqui, população brasileira, a taxa de natalidade está em queda livre. Por isso que eu falo, a mão de obra, não é nem pela capacitação, é pela própria oferta. Nós teremos menos força de obra jovem entrando no mercado de trabalho. Como é que isso vai ficar lá no futuro? Então, preocupante. Aqui é a nossa população urbana e rural no Brasil. Olha como a nossa população rural tem caído, olha a população urbana tem crescido. 87%. Então, em 2024, 87% da população brasileira vive na zona rural, na zona urbana. Aqui o emprego que o agronegócio emprega, né, no primeiro trimestre de 2024 ali, 28% das pessoas empregadas no Brasil são oriundas do agronegócio, que representa aí 26% das pessoas, 28 milhões de pessoas aí empregadas, tá bom? Bom, a gente falando de mão de obras, e aí eu destaco com vocês aqui uma pesquisa que o IMEA do Mato Grosso fez. Olha que interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O IMEA fez uma pesquisa entre médios, grandes, pequenos, médios e grandes produtores lá. E aí, olha que interessante. Grau de dificuldade dos produtores rurais em encontrar novos funcionários. Mais 70% falou que é alto. É difícil procurar, conseguir gente lá, beleza? Beleza. Qual que é o detalhe, pessoal? O detalhe é que quando você fala no campo administrativo financeiro, apenas 1,7% alegou que está difícil contratar aqui nessa área. Quando você vem aqui para cargos de gerência, 2,5%. O produtor ainda, quando fala da dificuldade de mão de obra, ele está relacionando a dificuldade operacional. Entende? Está difícil contratar o operador, está difícil contratar, né, o pessoal que vai fazer a pulverização. Ele ainda está com essa mentalidade. E a gente está falando aqui o quê? Cara, e esse cara aqui? Quem é que vai construir os indicadores para você? Quem é que vai acompanhar o mercado? Quem é que vai trazer a análise de informação? Quem é que vai fazer todo esse cenário aqui de análise e falar assim, olha pessoal, está na hora da gente tomar posição. Porque o mercado pode mudar e tal, não vale a pena correr isso, vamos travar. Quem é que vai fazer isso? Porque o produtor vai continuar produzindo, né? Assim, focado na produção, que é o que ele gosta de fazer e tal. E quem é que vai pensar nesses números aqui, pessoal? Quem é que vai trabalhar nisso? Isso aqui, né, data science, ou seja, análise de dados, etc. Tal, veio para ficar na atividade rural. Quantos de vocês ouvem isso de outro produtor? Quantos produtores estão conversando nesse nível de profundidade? Então não tem jeito. O crédito rural, olha só, primeiro semestre de 2024, né? Olha como caiu o repasse de crédito rural. Isso aqui é só nível de banco. Isso aqui tende a cair ainda mais. Recuperação judicial está assustando o mercado. Foi o ano que mais pediram RJ no agro, essa coisa toda. Eu estive lá no Banco BTG em agosto, julho e agosto lá, uma reunião com os investidores lá. E olha que interessante. Quando você vai fazer uma operação estruturada lá no mercado financeiro, geralmente eles pediam 140% de garantia, tá? Podia ser terras, podia ser imóveis e tudo mais. Hoje eles estão pedindo 200% e ainda assim eles estão com medo de colocar dinheiro na mão do produtor. Saiu de 140% de garantia para 200%. Então, ou seja, se eu quero fazer uma operação de 10 milhões, eu tenho que ter 20 milhões de garantia. E mesmo que você entregue a garantia dos 20 milhões, os caras falam assim, opa, peraí, vamos lá, tal. Cenário atrelado a risco, atrelado ao ambiente, cara, está dando turbulência. E como é que o produtor está olhando para o risco dele? Como é que ele está vendo tudo isso aqui? Que nível de produtor nós estamos falando? É um produtor mais capitalizado, menos capitalizado, que está com a corda no pescoço? Eu conheço vários que estão com a corda no pescoço. Tem muitos produtores que estão precisando alongar a dívida e não está conseguindo. Não está conseguindo. O que ele vai fazer? Essa safra 24, o cenário que se estabelece aí, não vai trazer margem suficiente para ele pagar o custo de produção da safra, mais as dívidas que ele carrega lá de trás. Vai faltar liquidez para esse produtor. E o que ele vai fazer? O que ele está fazendo?
Muitos imóveis de produtores estão alienados em alienação fiduciária nas operações de crédito. Eu tenho pesquisado bastante sobre as operações de crédito estruturado do mercado de derivativos, de mercado de capitais. O nível de garantia são terras. A alienação fiduciária, pessoal, não é brincadeira. Não pagou, vai lá no cartório, aí o cara que notifica lá com esse seu nome, ele vai te mandar uma notificação, ó, você tem 30 dias para pagar. 30 dias. Não pagou, esse imóvel é transferido automaticamente para o nome do credor lá. 30 dias, é assim que funciona. Aí vem essas confusões de RJ e tudo mais, o Banco do Brasil ganhou da AgroGalaxy. A F não entra na. Entende? A AgroGalaxy, o Banco Itaú e o Banco do Brasil ganhou na justiça os direitos, um era a F e o outro era os direitos de recebíveis, que tinham na mão da revenda que estava no banco. Eles ganharam. Claro que eles estão tentando recorrer, mas até então eles venceram essa batalha. Não é esse trâmite jurídico, eu falo que é na cooperativa, nós enfrentamos 3 RJs lá, tá? 3 RJs, etc. Não é fácil, o mercado está assustado. Toda vez que o pessoal de um agente financeiro liga, vamos fazer uma prova, vamos trocar uma ideia, como é que está o cenário aí, aqui, essa coisa toda, e eu pergunto do outro lado, vocês estão liberando crédito? Seria muito difícil, não está assim. Olha só, E outra coisa, assim, nessa questão da F, o produtor normalmente está tão, digamos assim, desesperado para que o crédito saia, para que ele libere o seu produto, quando faz uma troca e tal, que, eu vou assinar a F e pronto, e porque eu vou pagar, porque vai acontecer tal coisa, e realmente a F é um negócio assim, é muito garantidor para quem recebe a F, né? Então, o produtor tem que ter o cuidado de não agir na emoção do tá bom, libera aí, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, e depois se lascar. Bingo. Ela falou uma palavrinha-chave, desespero. O que o produtor nos procurou desesperado por crédito, inclusive desesperado mesmo, não é só ainda entregando o bem dele, o patrimônio dele, além da F, eles estão aceitando qualquer taxa de juros. Não paga, gente. O cara já está com um problema, o cara vai pegar uma operação de crédito de 17%, não paga. Por quê? Porque a soja, o milho não vai entregar 17%, nem esse ano, nem o ano que vem, nem talvez no outro, dependendo do que acontecer com a safra americana e brasileira, não entrega em 27, não entrega em 21, como é que você vai pagar? E aí é o desespero, etc. Gente, muitas RJs, nesse gráfico que eu mostrei anteriormente, que foi um fluxo 24 esquisito, algumas delas foram por estratégia financeira. Eles previam isso aí, foram lá e infelizmente isso acontece. Estratégia financeira de alavancagem através de RJ. Em 25, na minha opinião, vai ser RJ por necessidade. Acabou. Só que aí já manchou o mercado, o Sim. ambiente, por conta desses que agiram Exatamente. estrategicamente, não necessariamente, e aí a taxa de juros está alta, o produtor se sujeita a muitas coisas, e quando ele precisar, literalmente por precisão mesmo, vai estar num ambiente muito desfavorável. Além do que, mesmo que você seja um bom produtor, um bom pagador, por conta de todo esse ambiente criado nesse último ano, os bons pagadores vão pagar pelos maus pagadores, com todo esse ambiente hostil que se cria. Cirúrgico, Carol, vamos fazer um exercício? Quando isso acontecer, quando esse cenário que a Carol acabou de escrever acontecer, como é que fica aquele produtor médio, que não está com a corda no pescoço, mas não está capitalizado? Ele não está, né, na boa. Ele ainda precisa de acessar crédito, ele precisa ainda girar. Ele não está com a corda no pescoço e tal, mas ele precisa acessar esse crédito. E aí, esse produtor já está se antenando a isso? Porque se esse movimento acontecer e deve acontecer, isso vai impactar o mercado de crédito, vai ficar mais caro para ele. Ele já... Isso aí, né? Porque o mercado de crédito está extremamente restrito também, porque muitas análises, muitas peneiras, vem a peneira financeira, a peneira ambiental, a peneira regulatória, a peneira, para daí ver se você vai aceitar isso, e ainda a 17%. Além das peneiras legais, que são as certificações, etc., tem a de risco do próprio agente que vai oferecer o crédito. Depois de tudo isso, mesmo que esteja ok, ele vai falar, deixa eu ver, onde é que ele está, eu tenho alguém próximo, alguém conhece.
Cara, é isso. Então esse produtor médio que precisa ainda de acessar crédito, ele já antenou para que isso pode acontecer, e o plano B dele? Se acontecer e não conseguir acessar aquele crédito que está acostumado, o que ele vai fazer? Aí ele entra numas empresas, lá, AgroGalaxy, Exato. que daí correm o risco de acontecer toda essa bola. Exato. O que ela acabou de falar é o seguinte, eu vou dar mais um exemplo, Carol, para a gente ficar na mesma linha. Existem empresas no mercado que dá crédito para quem não tem crédito. Bom, quando eu falo isso, é aquelas empresas que o produtor vai chegar com a demanda dele, os caras vão mandar insumos, adubo, semente, tudo para a fazenda dele. Pacotão. A um custo muito caro. E o produtor vai ceder. Porque ficou sem um crédito, não vai, precisa plantar, ele vai chegar nessa empresa, essa empresa vai fomentar o cara. E essa empresa vai monitorar ele. Começou a colher, quem vai receber primeiro? Ela vai botar os caminhões dela lá e tal, vai receber isso e tudo mais. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo e vai acontecer ainda mais. Bom, olha só isso aqui. É um gráfico de vista, 21, 22, 22, 23, etc. Olha aqui, 23, 24, 24, 25. Olha aqui. Esse aqui é um trabalho feito pela AgroConsult, onde eles fizeram estimativas, né, de rentabilidade e tudo mais. Bom, a partir daqui, eu trouxe um caso bem interessante para passar para vocês, tá? Os dados do cliente lá de Goiás e tal. Aqui é a safra 24, 23, 24 dele. Ali a gente tem os dados, né? Ele trabalhou com soja, milho, cana, girassol e sorgo nessa safra. Bem diversificado. Essa diversificação, inclusive, é algo que a gente comentou lá atrás, tá? Trabalho com esse produtor já há 18 anos. Aqui os percentuais de cada cultura, quanto isso impactou, porque a avaliação que a gente faz é essa. Aqui o resultado da safra dele, menos 8% negativo lá, as culturas que deu lucro, as culturas que deu prejuízo. Aqui é só para vocês entenderem quem que é esse cara. Esse cara a gente começou, ele plantava quase 900 hectares, ele está esse ano plantando aí mais de 3 mil hectares de soja, ok? Custo, pessoal, olha isso, o custo sai lá de R$950 por hectare para R$7.000 por hectare. É claro, eu não estou corrigindo aqui por inflação, etc. Alguns economistas, mas tem que corrigir. Não, eu não estou fazendo nada, eu não quero fazer análise agora de valor presente. Eu só estou mostrando os dados que o produtor atingiu. Porque nessa safra aqui, ele teve esse custo, ele girou a comercialização dele dentro dela e a coisa aconteceu aqui dentro. Então, não cabe aqui, senão se eu pego a média do preço médio vendeiro, também teria que aplicar essas correções e tal, não é o caso. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, prestem atenção nesse gráfico. Ali a gente teve 4, 5 safras no patamar de preço, a R$1.000, depois só para R$2.000, subiu para R$3.000, agora a gente chegou no patamar de preço de R$7.000 a hectare. Tá caro, pessoal? Tá caro. R$7.000 a hectare tá caro. Considerando que a gente entrega uma safra de 170 milhões, considerando que a gente está entregando 50, considerando que a China aumenta um pouco a área dela, que os Estados Unidos depois vem, o ano que vem, entregando 120 milhões de toneladas de novo, esquece. Soja R$100 é uma realidade fácil. R$7.000, R$7.500 por hectare, aí você divide aí vocês produtores pela produtividade média de vocês, 7.000, por exemplo, por 60, dá mais de R$100, né? Se não fosse 100, dá 6.000, dá mais de R$100. Será que você tem isso lá? Claro, e aí é outra coisa, é outra ciência, pessoal. Como a gente olha para isso, como o produtor está olhando para isso. Tem várias formas de você trabalhar isso aqui. Eu estou falando isso aqui é custo total, tá? Custo total. Aí tem outro indicador que o produtor gosta bastante, as consultorias falam bastante tal, que é o EBITDA, que é a geração de caixa, etc. Tal. A gente também faz, eu vou mostrar para vocês aqui o resultado desse cara. Nós fazemos o EBITDA dele por hectare, a gente faz o resultado do lucro dele por hectare, a gente trabalha os dois cenários. Por quê? E aí é a linha e a tese que eu gosto de trabalhar. Por que eu gosto de trabalhar pelo custo total? Porque é o real, é o correto. Muita gente trabalha pelo fluxo de caixa, e aí eu não vou criticar. Qual que é o detalhe disso? Se você não trabalha pelo seu custo de produção total, quando você tem que começar a fazer reposição de máquina, etc. Tal, gente, ficou fora do seu custo a reposição. Isso te custa caro isso depois, tem taxa de embutida, etc. E aí, quando você fala de divisão, lucro, se você tem uma holding, se você vai distribuir pelos filhos ali, essa coisa toda, mais um motivo você trabalha pelo custo total. Não é assim. Um dia... Seu próprio prolabore. Sim, exato. Um dia a Safra de Silvas me chamou para conversar. Estava lá e tal, né? Eu faço esse trabalho para o cliente deles também, etc. Aí chamou lá e falou, pô, eu queria entender por quê e tal. E aí eu fui explicando. Falei, olha, trabalho assim, por conta disso, tal. Pô, mas nunca vi alguém pensando dessa forma a atividade. Pois é, porque vocês estão muito fixados naquelas teorias de finanças empresariais, e o agro tem suas nuances. O agro é um pouco diferente. E aí cada produtor também é diferente, né? Você pega uma colheitadeira, o produtor troca com 7 anos, 6, 7 anos, o outro troca com 12. E aí como é que você faz isso e tal? Então,
dado esses cenários aqui, gostei e tal. Posso recomendar isso para outros clientes depois. Por quê? Porque fez mais sentido. E aí, o que acontece lá? Todo ano, esse cliente, a Safra Cifras vem, faz aquela pegada mais fiscal e tributária, que é o que eles direcionam bastante. Olha, você não tem que faturar tanto, blá, blá, blá. Agora, o resto, vocês ficam com isso aí, porque realmente a gente não entrega esse nível de detalhe que ele possui. E olha... A gente tem, sabe, eu acho que a conta é igual essa sua aí agora. Não, eu falo lá quando ele faz a DRE dele, para distribuir o que fica em reserva, o que vai para distribuição, o que vai para investimento. É ali que eles têm dúvida, e é aí que diverte mim. Não nesse caso aqui, depois a gente pode falar mais. Aqui, pessoal, é um dado interessante. Isso aqui é a composição do custo de produção desse cara, o custo de produção de soja dele, tá? Aqui 34%, não sei porque ficou ruim aqui, mas deixa eu passar por outro gráfico aqui. 36% do custo de produção desse cara, de R$ 7.200, R$ 2.500 foi insumos, beleza? Olha só. 36% é insumos. E por que eu gosto de alertar isso a vocês? Porque o produtor, ele gosta de brigar muito no pacote de insumos. A semente, no adubo, nos químicos, etc. Só que do outro lado, será que ele entende que isso representa 40% do negócio dele? E os outros 60%? Ele está de olho? Ele está brigando com a mesma energia também por esse 60% de custo? Porque o impacto dos 60%, se você trabalhar, pode ser melhor do que o impacto dos 40%. Então, e olha que interessante, aí eu tenho aqui um histórico desse cara. Os insumos chegou a ser 60% no passado. Chegou a 60% no passado. Na safra 22-23 chegou a 50%, que foi a safra mais cara da história. Em algumas praças aí R$10 mil hectare. E depois ela voltou para os patamares de 35%. Aqui é 35%, 26%, 26%. Olha isso, cara. Olha isso. Aqui a gente tem... Por que o custo de produção cresceu tanto, no caso do produtor? Olha o exemplo aqui. Custo com manutenção de máquina. Ele sai no patamar de R$400 para R$1.000. Máquina ficou mais cara. Quem comprou máquina em 21, 22 aí, que as máquinas, o ganho de eficiência, ok, né? Só que elas consomem mais diesel. Diesel, pessoal, diesel passou a ser o terceiro insumos que o produtor mais consome na propriedade. Só perde para fertilizante. E aí, KCl principalmente, né? Ureia ali, no caso, dependendo da atividade, etc. Só perde para fertilizante. Você está falando de custo. Custo. Não tem outro produto mais caro no seu custo. Quando você faz um ABC de insumos lá, de produtos lá, o diesel está ali na terceira posição. E aí você fala, vamos entender o seguinte, olha só, a conta é simples. Você teve ali 19, 20 aquele ciclo de alta, né? E aí, de novo, alimento em alta, inflação na veia, essa coisa toda. A gente teve o ano de 21 com 10% de inflação, 22, 6,7% de inflação, 21, 23, 5, 6% de inflação e tudo mais. O que acontece? A cadeia repassa isso para o produtor. O eletricista repassa para o produtor, o mecânico repassa para o produtor, o torno repassa esse custo aí, etc. Aí agora que a soja caiu, o milho caiu, vocês acham que eles vão voltar ao preço antigamente? Não, não vão. Então, continua sendo mais caro a alimentação para os funcionários, a mão de obra, porque você tem ali os dissídios que tem que repassar, não tem jeito. A prestação de serviço continua mais caro, porque não vai reduzir, só que o preço da soja caiu. O preço do milho caiu, o preço do feijão caiu, o preço caiu. E aí isso impacta, porque se o preço caiu, mas o setor de serviço ele continuou do mesmo jeito, então eles passam a participar mais disso aí. Além do custo de máquina, olha o custo de administração, o custo administrativo que a gente chama. Saiu da faixa aqui de 600, 700 reais, chegou a 1.700 reais, 1.500 reais, que é a média hoje dos produtores ali do Mato Grosso, Goiás, etc. O que é a despesa administrativa, pessoal? Enfim, escritório, impostos, prestação de serviço, blá, 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 você já sabe aí. Então, mesma coisa. Aumentou, repassa a inflação para vocês pagam e aí vem essa conta. E isso vai participando cada vez mais. Aí outra coisa que é interessante, aí a gente poderia pensar alguma coisa para a ProSoja, para a VLI, isso aqui, ó, fazer esse trabalho de inteligência local, onde a gente possa confrontar o produtor com ele mesmo. O produtor, por exemplo, esses dados aqui, custo de produção R$ 7.500 hectare de soja, é alto, é baixo? Porque veja bem, nessa safra 23, eu tive um cliente com custo de soja a 7.500, a 8.000, 8.200 e a 6.900 reais hectare. Mas o produtor, primeiro que são poucos que conseguem chegar nesse nível. E os que chegam, como é que ele está em comparação a outros que fazem? Esse é o detalhe. Como é que ele vai saber se ele é competitivo ou não?
Onde é que ele vai saber onde é que ele está ganhando? Aí eu mostro aqui na reunião, eu até coloquei cliente aqui para não falar quem é. Na reunião que a gente apresenta isso, ele vai falar assim, ó, esse cliente mesmo falou assim, Cílio, e esse P1 aí, R$6.500, está de sacanagem, como é que o cara conseguiu produzir R$6.500? Quem que é esse cara? Eu não vou falar quem é, né? Não falo para ele quem é, mas falo assim, ó, esse produtor tem esse nível de pacote tecnológico e o principal motivo que o custo dele foi esse, é isso. Aí ele falou assim, uai, mas eu posso usar isso aqui também, a ideia é boa e tal. Pois é, por isso que a gente faz esse trabalho de troca de informação. Não precisa saber quem é, mas cara, troca informação para saber o que faz, isso ajuda. Aí eu trago 2 institutos que é muita referência nisso, o IMEA do Mato Grosso e o IFAG, né, que é o Instituto de Fortalecimento da Agricultura de Goiás, lá também, que tem um trabalho muito bom. Conheço inclusive a turma que faz isso lá. Ponto de equilíbrio, soja, 62 sacas por hectare o custo desse cara, ou R$125 por saco. 62 sacos por hectare de custo total. Tem produtor que nem produz 60 sacos por hectare. E esse cara teve esse custo. Então, olha só. Pessoal, custo de produção, cada estado tem uma variação natural, tá? E dentro do estado, a própria região também faz essa mudança, e aí a dinâmica do produtor faz o resto. Como ele faz, o que ele pensa, o momento que ele faz, tudo isso aí impacta nisso aqui. Ali a gente tem o histórico, né, do valor de sacas aqui em quantidade. O ano passado foi 63 sacas, agora foi 62. R$120 para R$125, pessoal. Nos últimos 2 anos, realmente está sendo complicado. 23 e 24, soja, margem, ficou muito difícil. Aí vocês começam a entender que aquela situação que a gente estava falando anteriormente, como é que 2 anos se entregando essa margem, que é a principal safra do produtor, como é que ele vai equalizar todas aquelas dívidas que ele fez lá no passado? É possível? Quando você vê ele correndo para o setor de crédito para poder tentar se salvar disso e tudo mais, é porque realmente, pessoal, o negócio está sendo aos poucos, tá? Por que eu gosto muito da parte de análise financeira? Simples, pessoal. Uma empresa não quebra da noite para o dia. Simples assim. Não quebra. Por que o pessoal está de orelha em pé com a Lavoura, o Grupo Lavoura? Porque quando aconteceu com a AgroGalaxy, eles foram, quando eles pegaram os balanços da Lavoura, os indicadores estão tão igual ou pior do que a AgroGalaxy. E aí o mercado já começou a especular. A Lavoura vai ser a próxima, o Grupo Lavoura vai ser a próxima, que é o maior grupo de insumos, né, que a gente tem. Vai ser o próximo. Resultado, reunião dos agentes lá e uma injeção de 400 milhões de reais dentro do grupo. Aí o mercado olhou e falou, olha, é pouco. E nós estamos falando de bi. E se esses produtores que estão com esse cenário não sanarem o compromisso com o grupo, eles não conseguem pedalar mais 1 ano ou 2. E aí a AgroGalaxy já mostrou para que veio, né? Aí o produtor deu AS para a Lavoura e aí a Lavoura vai ser a maior detentora de patrimônio físico sem dinheiro. Só uma pergunta, você já faz algum coeficiente sobre isso em função da questão da climática? Já. Então, exemplo, a gente viu os desafios do ano passado, dessa safra, na verdade, em função que foi o quinto é o ano mais intenso datado até agora. Então, você está vendo agora um laninha que também vai ser forte. Então, você já consegue fazer uma correlação? Sim. A gente faz isso em outros trabalhos, mas esses são trabalhos bem individuais, porque aí a gente faz para o produtor. O produtor precisa ter o acompanhamento da hidrologia dele, né? Da chuva que tem lá e tudo mais. Esse ano, a gente já previa que ia ser um ano bom de produção para a região central do país. Por quê? Historicamente, e aí eu tive até a oportunidade de falar com o Molion, que é um climatologista, mais aquele cara da Rural Clima também, nós falamos com ele. Eu gosto muito da tese do Molion. A metodologia que o Molion usa eu gosto bastante. Não que o outro seja ruim, é que eu vejo, eu consigo enxergar situações mais de acordo com ele do que com o cara da Rural Clima lá. Quando você tem essa transição como teve agora, você sai de um movimento para o outro, historicamente, quando acontece isso, há uma neutralidade na região central, no cerrado brasileiro, ou seja, é um ano bom de produção. Porque, geralmente, nessa transição, o sul e o norte são mais impactados, o centro não. E aí depois, quando foi chegando, isso foi acontecendo, aí depois os climatologistas já veio falando que, olha, existe o Laninha não vai ser tão intenso, vai ser mais moderado. Aí aquela intensidade alarmada já foi caindo e tudo mais.
E a safra na região central, ela está se desenvolvendo de uma forma muito positiva. Na região central, muito positiva. Os vídeos que eu tenho recebido, né, amanhã mesmo a gente volta para Brasília, eu vou para o Rio Verde e vou fazer um tour lá até Alto Garça, no Mato Grosso. As lavouras estão muito bonitas. O produtor sabe produzir. Manejo, assim, o manejo está em dias. Aí chega instituição como a Embrapa, outras empresas que vêm trazendo tecnologia para experimentar. Vamos lá, na safra 21 e 22, aqueles materiais, Guepardo, Olimpo, aqueles materiais foram divulgados aí, Brasil afora nos dias de campo, tal, essa coisa toda. Na safra 23, já houve uma adesão muito grande a esses materiais. Na safra 24 e 25, mais ainda. Então nós temos materiais com teto produtivo muito alto, e eles estão acertando o manejo para que isso aconteça. Então essa safra, o Brasil, tanto é que a primeira previsão do Brasil era 169 milhões de toneladas, tal, essa coisa toda. Já está em 172, eu falo 170, mas o mercado fala em 172, devido às boas condições já até o momento. Eu não publico essa questão de clima, não é minha praia, só que os nossos clientes, quando tem esse histórico de pluviometria lá, a gente traz para fazer uma estatística. Inclusive, no final, vou mostrar uma estatística que a gente faz, que é justamente um modelo matemático. O que é que acontece? Nós acreditamos, Paulo, em três coisas. O resultado financeiro do produtor depende da produção, da estratégia comercial e do custo de produção. Cara, é esse tripé aqui que vai fazer o cara ganhar muito pouco, isso é muito bem, tem um resultado muito bom. Enfim, e aí eu falo isso no final. Tanto é que quando eu fiz doutorado, pessoal, eu apliquei esse modelo na cana, na soja, no milho e no feijão. Esse mesmo modelo. Nessas 4 culturas, o resultado foi o mesmo. Realmente, o tripé do resultado financeiro do produtor está nessas 3 fases. Nessas três itens aqui. Se você acertar os 3, cara, surreal, é muito difícil. Muito difícil. Até porque o mercado você não tem domínio sobre ele. Ele acontece, etc. Tal. Você tem ferramentas que você mitiga o risco, mas você não tem domínio sobre ele. O custo de produção, você tem domínio sobre ele. Você pode trabalhar da melhor forma possível. E você pode mexer ali. Produção, pessoal, não tem, porque é um investimento a céu aberto, depende muito dessas condições. Só que quando você pega o seu histórico de 5, 6, 7 ciclos aí, você trabalha com essa média, ali já tem um parâmetro muito bom para você fazer esse modelo. Bom, enfim, aqui a gente tem o resultado financeiro da soja por hectare. Esse cara, né, teve um ano ruim, foi R$530 negativo. Olha só a diferença. Pelo custo total, pelo EBITDA dele, pelo operacional dele. Por que eu trouxe esse resultado aqui? É a armadilha, pessoal. É a armadilha do produtor. Porque ele olha para cá e o que ele vai fazer? Não, sobrou R$900, eu vou gastar ele. Aí lá na frente, quando ele precisar de comprar uma fazenda, repor o maquinário, fazer investimento, ele tem que recorrer ao mercado financeiro que está cobrando 15%. E a margem não está sobrando 15% para ele mais. E aquilo que eu falei, nenhuma empresa quebra do dia para a noite. Aos poucos vai mostrando uma deteriorização no seu balanço, nos seus resultados financeiros, essa coisa toda. É assim que acontece. Olha a história do EBITDA desse cara. Ele já saiu, cara, R$5.000 por hectare de EBITDA, naquele melhor ano dele. Os dois melhores, R$3.500, R$5.000 por hectare. Olha a história dele lá atrás. Olha esses 2 anos aqui. Pessoal, eu sempre recomendo para os produtores, é o seguinte, pelo menos os nossos clientes, quando eu estava na cooperativa aconteceu demais. 21, 22, aquela coisa, aquela euforia, R$190 a soja, o cara não querendo vender. Eu já vi esse filme, pessoal, porque lá em 2003, 2004, quando a ferrugem entrou, eu já estava nesse negócio. Apesar de não ter cabelo branco, mas já tenho 45, mais de 25 anos nesse negócio. 2003, 2004, eu trabalhava como produtor em Rio Verde. Aí veio a ferrugem, aquela safra toda, aquela coisa toda. Lá em Rio Verde tem um grupo chamado GAPS. Então o GAPS já tinha feito uma pesquisa prévia sobre ferrugem. Então eles tinham um pacote de manejo lá, eles tinham um manejo lá que já tinham pesquisado, que era eficiente para o uso do enfim, negócio. Em resumo, esse produtor que participava desse grupo, ele acabou adotando esse manejo e teve sucesso ali. Ele não foi tão impactado quanto os demais. Ok. Qual que é o detalhe? O detalhe é que naquela oportunidade, a soja chegou a R$40, R$50, não lembro. Aí uma reunião lá de alinhamento, ele falou assim, não, isso vai, não. Eu falei assim, patrão,
Vamos passar régua nisso aqui? Não, não sei o que. Ele falou, ó, seguinte, historicamente, a soja nunca chegou a esse patamar de preço. Nunca chegou a esse patamar de preço. Eu falo em bushel, falo em dólar e falo em reais. Nunca chegou. Eu peguei aqui, ó, 30 anos de história. Não bateu isso aqui. Isso aqui está te dando uma rentabilidade que você nunca teve. Na minha opinião, não vale a pena especular. Minha sugestão, passa a régua nisso aqui e aí monta uma posição se você quiser continuar nesse negócio. Eu comecei a estudar mercado financeiro em 98, pessoal. 98, 99, eu gostei desse negócio. Quando eu fiz minha conta na corretora, ainda era papel, cartório, era bem complicado. Hoje é tudo digital. Baixa o aplicativo lá, faz aí e deixa a coisa acontecer. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o resultado por safra desse cara, as últimas 2 safras dele não foi positiva. E olha só, ele vende 5 safras positivas e 2 negativas. E aí o que acontece? Eu chamo esse cara e falo assim, olha, vamos montar uma estratégia aqui, porque acendeu a luz laranja, ok? E tudo mais. Aí beleza. A história do bicho daqui, aqui eu vou deixar algumas assimetrias de dados que eu não vou ter tempo para poder falar. E aí eu chego nisso aqui onde a gente adora falar sobre isso aqui. Mas infelizmente vou ter que acelerar um pouco. Isso aqui são indicadores que, como eu trabalho no mercado financeiro, analiso outras empresas que eu faço investimento, eu resolvi trazer isso para o produtor rural. Como que eu faço? Aqui é uma das dúvidas que a Safra Cifras falou, cara, eu nunca vi ninguém fazendo isso aqui. Porque não dá para fazer, dá para fazer. Claro, dá para fazer. Enfim, eu falei que eu tenho 2 graduações, uma em economia. Então, eu mostrei, eu falei para eles, entendeu? Quando eu olho um ativo, se eu vou investir ou não, eu olho os múltiplos dele, os indicadores financeiros, balança, coisa toda e tudo mais. Por que eu não posso fazer esse produtor? Por que o produtor não pode ter o mesmo nível de eficiência gerencial e de indicadores que a empresa tem? Claro que pode. Eu vi e fiz. E os caras adoram isso aqui. Isso aqui a gente começa e tal. Aí, além disso, eu faço o benchmark dele. Do produtor, a Agro 3 é a Agro Brasil. A SLC vocês conhecem, a Terra Santa e a Boa Safra. São todas empresas de estado na bolsa. Aí eu pego esses indicadores lá gratuitamente, não preciso pedir benção de permissão. E a gente vai fazer muitas comparações. Os indicadores financeiros desse produtor, a gente compila, trabalha, estrutura de capital dele também eu faço tudo aqui, e a situação econômica dele, tudo aqui também, mais outros indicadores de eficiência que eu chamo de múltiplos também, que são coisas que eu trouxe lá no mercado financeiro desse cara. Beleza. Aí a gente chega num ponto que eu quero finalizar falando sobre isso, que é justamente o mercado derivativo. Vamos lá. Gestão, muito importante. Tema da minha fala aqui, gestão de risco, uma inteligência necessária. Eu não parei tanto para falar do fator produtivo, que é um dos pontos, porque vocês sabem muito bem, não devia perder tempo nisso. Um dia que a gente tinha que falar bastante, cara, gestão, crédito e principalmente derivativos. Como é que funciona isso aqui? Cara, é simples. Sem falar dos termos ali, é tudo feito via online hoje, etc. Eu vou simplificar bastante. Quando a gente fala derivativo, a gente fala ali de 4 principais mercados. Na verdade é assim, tem o mercado swap. O mercado swap é o mercado de câmbio, tá? É um mercado só para financeiro, para fazer hedge financeiro. Aí não trago aqui porque não compete o produtor ficar perdendo tempo com isso fazendo as coisas. Mercado a termo é aquele mercado de contrato, CPR, que você faz, etc. E tudo mais. Mercado balcão é o mercado à vista. Mercado futuro de opções é o que a gente faz lá em bolsa, tá? Então o que acontece? Eu vou falar de uma forma bem simplificada. O detalhe aqui é o seguinte. De um lado, você tem o produtor que quer vender sempre pelo maior preço, e do outro, quem compra, querendo comprar sempre pelo menor preço. Aí essa briga natural aí. E eu vou simplificar bastante para vocês entenderem como isso é simples. Eu não sou produtor, mas eu faço minhas operaçõezinhas ali. Por exemplo, eu falei do milho, eu comprei as opções de milho ali. Na verdade, opções de milho não. Eu comprei contrato futuro de milho, porque para você entrar no mercado futuro não te custa nada. Existe um ajuste diário ali que você tem que suportar, mas não te custa nada. O mercado de opção já te custa um prêmio, você precisa pagar para montar uma estrutura para você. Então, onde eu quero chegar? Eu sou investidor, o outro pode ser especulador, aí é outra pegada de entender isso aqui. Então, eu vou falar para o produtor rural. O que é isso aqui? Isso aqui funciona como um seguro. O produtor rural não faz seguro da caminhonete? Se não deu sinistro, você não tem que renovar? Ponto. Faz um seguro para alta ou para baixa. Se naquele ano não aconteceu alta e abaixo, renova ele depois no outro cenário. Ponto. Então tá. O que acontece? Você pode trabalhar, e aí isso é muito bom e é muito simples, porque o produtor tem um produto. Esse mercado para o produtor é um mercado de proteção. Hedge quer dizer proteção em inglês. A gente usa muito ele, recomenda muito ele, para realmente travar a margem. Então funciona assim. O produtor fez a tomada de custo dele, fez o planejamento dele lá, a gente participa e tudo mais.
dentro do que nós enxergamos macroeconomicamente falando, de análise de mercado, dentro do cenário de cada produtor que tem necessidade de fluxo de caixa diferente, a gente monta estratégia comercial para ele. E aí, não é o time de vender o produto, é o time de você montar as posições. Porque, como eu falei, existe muito custo de carrego se você carregar esse estoque físico para frente. Se você não quer isso, e quando você coloca no final das contas o que você ganha na operação, menos que você deixou de pagar de armazenamento, etc, etc, a conta fica muito positiva. Então é bem simples a gente entender isso aqui. Vamos lá. Aqui é ajuste diário, como entrar nesse negócio. Isso aqui é a margem de garantia, porque tem algumas coisas técnicas, etc. Vamos para cá que é o que interessa. Pessoal, margem de garantia é o seguinte. Se você for trabalhar mercado futuro, ou seja, se você não quer ter custo para entrar em uma operação, tem que ser mercado futuro. Você não tem um custo, mas você tem ajuste diário. A soja fechou $19, por exemplo. Aí você comprou, por exemplo, você entrou na baixa lá, protegendo queda. Se no outro dia ela fechar $19,20, você vai pagar 20 cents, vezes 450 sacas. Cada contrato de soja e de milho na bolsa representa 450 sacas, tá? Existem esses, eu não quero entrar nesses detalhes, existem os padrões, existem umas coisas mais aí técnicas, essa coisa toda. Não vou entrar porque senão aí é outra história. O que a gente precisa saber? Como que isso aqui é utilizado para proteger a operação do produtor. Então, existe mercado futuro e mercado de opção. Mercado futuro, não te custa nada entrar nele, mas tem um ajuste diário. Se subiu, se caiu, vai haver um débito e um crédito na sua conta. Eu não quero participar de margem de garantia, não quero ter essa dor de cabeça. Então entra no mercado de opção. O mercado de opção é o mercado onde você compra o direito de exercer aquela operação ou não no futuro. Justamente por ser um direito, é que você paga um prêmio. O mercado futuro não tem prêmio, mas você tem uma obrigação de inverter a posição até o final do contrato. Então, resumindo, vamos lá. Eu estou aqui olhando para a safra 25, 26, beleza? Essa já acabou, não, vou ficar nessa. 24, 25. Lá atrás, o que eu esperava desse mercado? Eu esperava uma soja que subisse ou uma soja que caísse quando eu for colher minha produção. Eu esperava que a soja, quando estiver colhendo, ela caia, porque geralmente, né, época de colheita, esse é um movimento natural. Você vai precisar de dinheiro, você vai precisar de caixa nesse momento de... aqui é março, né? Março, abril, período de colheita. Ou fevereiro tem também. Fevereiro tem também. Então, fevereiro, março, abril. Eu vou precisar de dinheiro, eu preciso irrigar meu fluxo de caixa? Preciso? Ok. Ou seja, então vamos montar uma estratégia. Eu acho que o mercado vai cair ali, só que eu quero carregar o meu estoque físico. Eu não quero vender meu estoque físico. Ok. Monta uma posição então, protegendo queda. Porque se em fevereiro, março, essa soja realmente cai, você executa essa operação e põe dinheiro no bolso. Porque você, esse volume, esse tamanho aí tem que ser discutido, né? Mas isso pode ser suficiente para você pagar suas contas de colheita, essa coisa toda, e ficar com o seu produto físico disponível para esperar ali aquele movimento de entre safra, que vai acontecer lá para julho, agosto, no caso da soja. Que é até a safra americana começar a entrar no mercado. Ok. Essa é uma ideia, por exemplo. Se o produto cai, você tem um ganho financeiro e carrego físico. Não, eu espero que vai subir depois lá para julho e agosto. Quer montar agora? Isso está dando uma margem de 25%, 30%. Porque você pode optar em colher, vender, entregar fisicamente e não ficar com físico nenhum mais. Só que você quer participar da alta se isso acontecer. E aí você trava esses movimentos lá. Bom, qual que é o detalhe? Mercado futuro não te custa nada fazer isso, só tem ajuste diário. Mercado de opção, aí você vai ter que pagar um prêmio. Quanto que é esse prêmio? Depende. Depende da volatilidade da procura por essa opção lá na bolsa. Aí, pessoal, eu estou tentando simplificar porque se tivesse alguém da XP, alguém do BTG, alguém de alguma corretora aí, eles iam ser mais técnicos e iriam incentivar esse movimento de operações, porque eles ganham nas operações. Não. Aqui eu estou fazendo um movimento onde traz proteção para o produtor. E isso tem que fazer parte de uma estratégia comercial para garantir margem. Essa margem está vinculado à necessidade de capital de giro, necessidade de retorno e de investimento que esse cara tem. Então é esse o contexto que isso aqui vai ser utilizado. Como exemplo aqui, o que a gente tem? Um contrato de soja, né, que em setembro de 20, comprado ali provavelmente em março, março de 24, com vencimento em setembro. Ok. Até setembro, isso aqui é mercado futuro. Até setembro você tem que inverter essa posição. Se você entrou vendido, você tem que comprar o contrato depois. Se você entrar comprado, tem que inverter aqui depois.
Aqui é só um exemplo, né? Você pode fazer isso em qualquer momento que você quiser. Aqui, aqueles códigos mais complexos, como é que funciona na bolsa, call, put, não vou entrar nesse detalhe agora também. E para a gente finalizar, então, eu trouxe aqui um exemplo de mercado futuro e mercado de opções para você entender. Por exemplo, no mercado futuro, o produtor necessita de capital de giro, mas acredita que o preço da soja vai subir. Beleza. Em agosto, por exemplo, o produtor tem dívidas vencendo e precisa liquidar estoque para fazer dinheiro. Isso aqui é um movimento normal. Naquele momento, o produtor sabe que há muita chance de os preços de grãos continuarem subindo, olha só, principalmente no decorrer da entre-safra. Então, milho esse ano. Exato. O milho esse ano foi justamente esse movimento, exatamente. Vende seus estoques no mercado físico, ou parte deles se quiser, e exerce uma posição comprada em determinado vencimento da bolsa para liquidar lá na frente. Foi o que eu fiz, foi o que eu recomendei lá em julho e agosto. Eu comprei contratos de milho, eu entrei no mercado futuro, né? Porque, bom, eu sou produtor rural, dentro das minhas possibilidades, eu compro ali 4, 5, 6 contratos, porque eu aguento os ajustes diários desses contratos. Felizmente, eu entrei a 40 e saí a 65, R$25 por saco. Então, imagina se o produtor faz um movimento desse e ele vende a soja a 42, o milho no caso, né, 42, R$45 ali, e lá na frente ele bota R$20 no bolso, para complementar isso. Sem o custo de carrego, sem o custo de estudo que eu te falei. Então, esse é o detalhe. Então, ele vende seus estoques e tal. O que acontece? Se concretizar essa expectativa, ele então pega seus contratos, né, que valorizaram, e liquida a posição e põe esse dinheiro no bolso. Ponto. Simples assim. Paga o prêmio, né? Vai pagar o prêmio. O prêmio dele aqui vai ser por saco. Ele vai pagar aqui um prêmio de milho, na época, R$2 por saco, mais ou menos. R$2, R$3 ali. Então depende da procura da opção lá na bolsa. Quanto menos procura, mais barato é. Se está procurado demais, mais caro fica. Eu já cheguei a pegar a opção a R$4,50 no milho. Aí viabiliza a conta. Se for no mercado de opção, por exemplo, que é o direito que ele tem, mesma história. Qual que é a diferença? A diferença é que no mercado de opção, você não é obrigado a fazer a posição inversa. Se você comprou esperando uma alta e essa alta não aconteceu, é igual seguro, virou pó, deixa para lá, faz outra de novo. No mercado futuro, você tem que exercer a posição inversa, é amargar o prejuízo ou lucro. Essa é a diferença. Pessoal, para a gente finalizar aqui, isso aqui é o que eu chamo de ciência financeira e econômica do produtor rural, tá? Primeiro, custo de produção. Depois, estratégia comercial e em terceiro, que é a produtividade. Geralmente, um cara me questionou uma vez, falou, por que não é produtividade primeiro? Porque o produtor já sabe produzir. Porque se ele pegar a média dos últimos 5 anos dele, ele consegue fazer essa conta. Agora, custo de produção, ele precisa desenvolver a parte gerencial para chegar. A estratégia comercial ainda precisa ser discutida, buscar mais informação para acontecer.